Leitura de hoje, livro do profeta Jeremias, capítulo 14. Nós leremos dos versículos 19 ao 22. Acaso já de todo rejeitaste a Judá? Ou aborrece a tua alma a Sião? Porque nos feriste e não há cura para nós. Aguardamos a paz e nada há de bom. O tempo da cura e eis o terror. Conhecemos, ó Senhor, a nossa maldade e a iniquidade dos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Não nos rejeites por amor do teu nome, não cubas o próprio o trono da tua glória. Lembra de ti e não anules a tua aliança conosco. Acaso haverá entre os ídolos do gentio algum que faça chover? Ou podem os céus desse mesmo dar chuvas? Não é tu somente, ó Senhor, nosso Deus, o que faz isto? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas essas coisas. Vemos aqui mais uma vez a continuação de Jeremias com a sua intercessão em favor do povo que estava em pecado. É uma série de intercessão que Jeremias faz até que não há resposta de Deus. Jeremias questionando, perguntando se não haveria solução para os problemas do povo. Mas, em meio a este questionamento, ele mesmo dá as respostas. A primeira resposta que ele dá em questão do povo, por Deus não estar ouvindo a sua intercessão, ele reconhece no versículo 20 que o povo estava contaminado pelo pecado, com as suas iniquidades, maldade, e não deixava de pecar contra o Senhor. Jeremias intercede a um povo que não reconhecia os seus pecados, que não arrependia dos seus atos e que não se entregava aos pés do Senhor. É complicado uma situação dessa. Mas ele continua intercedendo pelo povo, pedindo por misericórdia que Deus não quebrasse essa aliança, não anulasse a aliança. Mas isso não vinha de Deus, isso vinha do próprio ser humano. Às vezes nós nos deparamos em situações da nossa vida no qual nós questionamos por que estamos passando por certos tipos de problemas onde nós não vemos nem solução para resolver. E às vezes até mesmo questionamos a Deus por que o Senhor não toma alguma providência, ou porque Deus nos desampara. Mas aqui está a resposta: devido à maldade e iniquidade dos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Sim, nós somos pecadores. Nós vivemos num mundo caído, dominado pelo pecado. Nós nascemos em meio ao pecado. E ele continua aqui, fazendo uma pergunta, porque o povo estava passando naquele exato momento por uma aflição tão grande que nem chover chovia naquele momento. Tamanho o pecado daquele povo. Judá estava passando por uma seca. E automaticamente, lugar que não chove, que não tem água, morre, desfalece, porque a água é vida.
E aí não existia chuva naquele exato momento ali. Mas mesmo assim o povo ainda estava buscando, não a Deus, mas sim os recursos e as coisas deste mundo. Exemplo, buscando ídolos pagãos. E como eu sempre falo, questão de ídolo, nós podemos colocar várias coisas como ídolos, que às vezes tem tomado lugar em nossas vidas, no lugar de Deus. Podemos falar de objetos? Podemos falar de objetos. Adoração ao próprio ser humano, ou coisas assim, podemos falar. Mas podemos falar de tantas outras coisas, como dinheiro, bens materiais, tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Em primeiro lugar na nossa vida é ídolo. E como ele mesmo fala aqui, os ídolos dos gentios, no caso o povo pagão, que não era o povo da aliança, que era o povo de Israel, Judá, pode fazer chover? Não, aí ele fala, não. Ele pergunta se não é só o Senhor, nosso Deus, que pode fazer isso. E ele mesmo responde no final, portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas essas coisas. Jeremias reconhece aqui que a solução do problema estava em Deus. Em um mundo que nós vivemos hoje, dominado e caído pelo pecado, onde há tanta maldade, tanta corrupção, tanta iniquidade, ainda há esperança. Entre tantas coisas que a gente tem visto, que é consequência do pecado, lembre disso, tudo o que acontece hoje é consequência do pecado, não podemos acusar Deus de nada, isso é o próprio ser humano que é o causador de tudo. Assim como o tempo de Jeremias, o povo de Judá não é diferente no tempo de hoje. Podemos estar passando por dificuldade que seja, passando por pestes, doenças, enfermidades, ou até coisas catastróficas. Mas mesmo assim o povo continua cego e não reconhece Deus. Vemos a maldade crescendo cada dia mais e mesmo assim o povo não reconhece Deus. Cuidado por onde você anda. Cuidado com o que você busca, a solução de sua vida. Tudo isto aqui vai passar. E um dia haverá julgamento para tudo. Em meio ao problema, em meio às dificuldades, em meio aos oportunos da vida, Jeremias responde: Senhor, nosso Deus, o Deus de Israel, que enviou seu Filho Jesus Cristo para ser a solução dos nossos problemas. E qual é os nossos problemas? Nosso problema é o pecado. Porque quem continuar no pecado terá a perdição eterna, o sofrimento eterno. Mas aquele que arrepender e entregar sua vida a Cristo, o seguir, terá a solução do seu problema. Terá chuva novamente, terá água novamente, porém a água que leva à vida eterna, que é Jesus Cristo, o Salvador.